Como servo anela a água, a minha alma brama só por ti. És tu só por quem meu ser brama e quero adorar-te. Como servo anela a água, a minha alma brama só por ti. És tu só por quem meu ser brama e quero adorar-te. Em ti só tenho força, ó Deus. Em ti só posso repousar. És tu só por quem meu ser brama e quero adorar-te. A palavra de Deus, ela nos diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Em ti só tenho força, ó Deus. Em ti só posso repousar. És tu só por quem meu ser brama e quero adorar-te. Em ti só tenho força, ó Deus. Em ti só posso repousar. És tu só por quem meu ser brama e quero adorar-te. Todo o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei. Santo, Santo Rei, aleluia. Me amou naquela cruz, isso é que é amor. O
Jesus morreu, mas em glória ressurgiu, e o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Seu amor é tudo. Todo o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei, aleluia. Santo, Santo Rei, aleluia. Me amou naquela cruz, isso é que é amor. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu, e o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Seu amor é tudo. O céu escureceu, a rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu, e o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu, e o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Seu amor é tudo. Cumprimento a todos com uma boa tarde, também com a paz de Deus. Eu quero continuar a meditação que iniciei da parte da manhã. Estamos a falar sobre as lições que podemos retirar desta crise. Já falámos sobre a primeira grande lição que podemos claramente retirar desta crise. Nós sabemos que o ser humano é frágil e esta crise vem-nos dar mais uma vez esta lição. Vem mais uma vez demonstrar a nossa fragilidade, como somos falíveis e precisamos de entender isso ou ter essa consciência. A segunda lição que nós podemos retirar desta crise é que somente numa total dependência de Deus podemos estar verdadeiramente seguros. Só em Deus
estamos verdadeiramente seguros. A Bíblia Sagrada diz no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 39, o seguinte: pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, e em cima no céu e embaixo na terra nenhum outro há. E sabemos que o nosso Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Sabemos que o nosso Deus, Ele é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. Ele é o nosso refúgio. Nele e só nele estamos verdadeiramente seguros, porque nós somos fracos, mas Ele é forte, Ele tem todo o poder. Em nossa opinião, a grande diferença desta pandemia de outras, as quais provocaram milhões de mortes, está no facto em que as pessoas hoje tinham a segurança que uma pandemia nos dias atuais não causaria o dano das anteriores, por causa dos avanços tecnológicos, médicos e de saúde que estão ao dispor da grande parte das sociedades. Pois é, mais uma vez verificou-se que um homem é falível e que só há um que é infalível, Deus. O apóstolo Pedro não somente falou sobre a fragilidade humana, conforme nós já mencionámos da parte da manhã, ele também falou sobre a grandeza da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, novamente: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Mas também Pedro disse o seguinte, versículo 25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E é esta palavra que foi entre vós evangelizada. Então a palavra de Deus, ela permanece para todo o sempre. Hoje podemos colocar a nossa vida, a nossa confiança e esperança em Deus. Assim como Deus e a sua palavra permanecem para sempre, também aqueles que nele confiam em Deus, permanecerão para todo o sempre. Ou seja, a palavra de Deus permanece, Deus é eterno, a palavra de Deus permanece para todo sempre, e todos aqueles que confiam em Deus e na sua palavra também permanecerão para todo sempre. Ou seja, irão viver com Deus por toda a eternidade. Esta é a nossa segurança, nossa maior segurança, porque diz lá no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E esta é a lição que nós podemos extrair desta crise. Somente numa total dependência de Deus podemos estar verdadeiramente seguros. A certa altura, Jesus disse aos seus discípulos que eles podiam deixar de segui-lo e de confiar nele, porque Jesus tinha acabado de pronunciar palavras duras e a multidão se retirou, voltou costas a Jesus. E Jesus, voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes que eles também podiam fazer o mesmo. E perante estas palavras, o apóstolo Paulo respondeu o seguinte: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Deus tem as palavras da vida eterna para nós, para todos aqueles que as aceitarem, para todos aqueles que receberem Jesus na sua vida, no seu viver. O grande rei Davi, ele escreveu muitos salmos e em todos eles referiu a sua confiança em Deus, na sua misericórdia, na misericórdia de Deus. Ele confiava em Deus, confiava na sua misericórdia. Ele tinha aprendido esta lição, ele sabia que só em Deus ele estava verdadeiramente seguro. Só Deus podia trazer salvação para a sua vida. Diz a Bíblia Sagrada, nós vamos ler alguns salmos que Davi ele escreveu, alguns versículos destes salmos. Salmo 103, versículo 13, diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Muito interessante aquilo que Davi escreveu. Sabemos que Deus é Pai e Ele nos ama, que nós também possamos aceitar este amor e possamos o amar e possamos colocar a nossa vida nas suas mãos. E o versículo 14: pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Muitas vezes nós nos esquecemos que somos pó, somos frágeis, conforme nós dissemos na primeira grande lição que nós devemos alcançar. Sem dúvida nós somos pó, mas a Bíblia Sagrada diz que por causa do amor de Deus, Ele sabe a nossa estrutura, conhece a nossa estrutura e Ele lembra-se que somos pó. E o versículo 15 ainda: porque o homem são seus dias, como a erva, como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu concerto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem.
Então, aqueles que confiam em Deus, que colocam a sua vida nas mãos de Deus, esses são abençoados, esses são guardados e, acima de tudo, para esses há uma vida eterna preparada. Amém? No Salmo 23, versículo 4, nós conhecemos bem este Salmo, diz o seguinte no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Davi, ele podia fazer esta oração porque ele confiava em Deus. Ele sabia que somente em Deus ele estava verdadeiramente seguro. Ao ponto de ele dizer que quando ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Não por causa daquilo da segurança que ele podia ter no homem, na ciência, etc. Mas ele sabia que Deus iria estar com ele, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante também as palavras de Davi, no Salmo 31, versículo 15, na primeira parte. Davi, neste Salmo, estava a clamar a Deus por misericórdia, por livramento. E a Bíblia Sagrada diz, então, no versículo 15 o seguinte, palavras de Davi: os meus tempos estão nas tuas mãos. Os meus tempos, os meus dias estão nas tuas mãos. Aquilo que eu estou a passar, eu entrego a ti, porque eu confio em ti. Muito interessante, os meus tempos estão nas tuas mãos. Que nós possamos também colocar tudo nas mãos de Deus, no único que nos pode dar verdadeira segurança. Diz também o versículo 55, para nós terminarmos a menção destes versículos do salmista Davi. Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Uma promessa de Deus para todos aqueles que aprenderam esta lição, que somente em Deus nós estamos verdadeiramente seguros. Somos fracos, falíveis, mas Ele tem todo o poder e Ele prometeu estar connosco para guardar as nossas vidas. A terceira e última lição que eu quero deixar para todos nós, que nós devemos aprender neste tempo de crise, é que esta crise é uma oportunidade, é um tempo que nós podemos aproveitar para uma verdadeira mudança. Já mencionámos as palavras do salmista no Salmo 119, versículo 71, quando ele disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Ou seja, ele aproveitou aquele tempo de aflição, de crise, para mudar, para que Deus, ele permitiu que Deus transformasse a sua vida. Então vamos aproveitar este tempo para uma verdadeira mudança. E quando pensamos no propósito das aflições, e a Bíblia revela-nos o propósito das aflições, então quando pensamos no propósito das aflições e tribulações, certamente vem à nossa mente algumas passagens da Bíblia Sagrada, que eu quero destacar pelo menos 3, 4. Romanos capítulo 5, versículo 3 diz o seguinte: não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vamos aproveitar este tempo para deixarmos Deus mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas. E a Bíblia Sagrada nos diz, acabamos de ler, que Paulo, ele escreveu que podemos nos gloriar nas tribulações por causa daquilo que elas produzem na nossa vida, por causa da mudança que elas produzem. E ele pode escrever que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Também Paulo, ele passou, ao longo da sua vida, por momentos de sofrimento, de crise. E a Bíblia Sagrada diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, quando Paulo estava a orar a Deus, para Deus pôr um ponto final àquele sofrimento, a Bíblia Sagrada diz que Deus respondeu o seguinte, versículo 9, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora Paulo, ele podia dizer o seguinte: de boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte.
E esta é uma lição tão importante que nós podemos retirar dos momentos de crise, dos momentos de fraqueza. Quando nós estamos fracos, a força de Deus se torna evidente quando nós dependemos dele. Então é um tempo para nós mudarmos a nossa atitude diante de Deus, diante uns dos outros. É um tempo para nós experimentarmos o poder de Deus. É um tempo para nós nos humilharmos diante dele, porque quando nós estamos fracos, o poder de Deus se torna evidente sobre as nossas vidas. Também Tiago escreveu o seguinte, na sua carta, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, e eu vou ler uma versão que é a versão livre, a tradução livre, diz o seguinte: meus irmãos, considerem-se felizes quando tiverem de passar por diversas provações, porque se a vossa fé for posta à prova, tornar-se-á mais perseverante, que ela resista, pois, até ao fim, e assim a vossa formação se completará com uma conduta íntegra e serão maduros espiritualmente. Aliás, Tiago estava a falar acerca da prova da nossa fé. Deus muitas vezes permite situações, permite tempos de crise para que a nossa fé seja provada. E se ela for aprovada, nós sairemos mais fortes. A Bíblia Sagrada nos diz claramente, nós seremos mais perseverantes, nós seremos mais fortes, porque a força de Deus, cá está mais uma vez, se torna real nas nossas vidas. E por último, Paulo também escreveu, Romanos 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Deus muitas vezes permite crises para mudar as nossas vidas, para trazer o seu bem. Às vezes isto não é compreensível no início, mas no fim nós entendemos isso. Então sabemos que todas as coisas irão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que esperam em Deus, daqueles que depositam a sua confiança em Deus, daqueles que alcançaram estas aprendizagens. Então eles vão ser abençoados por Deus. E terminamos com uma palavra que esperamos que não seja muito dura, mas que nos levará certamente a uma reflexão sobre como vamos estar e o que vamos fazer depois desta crise. E nós vamos usar um exemplo negativo de Noé. Noé, um homem temente a Deus, Deus o escolheu para ele construir uma arca que simboliza a salvação. Infelizmente, o mundo de então não quis saber da mensagem de Noé acerca do dilúvio que iria destruir a terra. E somente Noé e a sua família entraram na arca, 8 pessoas. Então sabemos que Noé era um homem temente a Deus, que teve a oportunidade de salvação, entrou na arca e durante alguns dias esteve de quarentena, digamos assim, juntamente com a sua família. Depois do dilúvio, da tempestade, da aflição, foi-lhe dada a oportunidade de recomeçar para uma nova realidade social e espiritual. 8 pessoas tinham a oportunidade de recomeçar, de implementar uma nova realidade social e espiritual. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Não aprenderam a lição, não aproveitaram a oportunidade e voltaram aos erros e pecados do passado. Tememos, irmãos, que depois da crise, com a necessidade de recuperação, seja ela económica ou de outra dimensão, que voltemos a cometer os mesmos erros do passado. E falando para a igreja, esperamos e desejamos que não cometamos o erro de nos esquecermos da oportunidade que hoje, neste tempo, Deus nos quis e nos quer dar com esta crise. Temos muitas saudades de todos os irmãos e de estarmos juntos, fisicamente. Estamos juntos em oração, juntos na partilha, no amor, estamos em oração por toda a igreja, estamos ao vosso dispor para vos auxiliar na medida do nosso possível. Mas, irmãos, vamos aprender estas lições. Vamos alcançar, obter estas aprendizagens, que elas são muito importantes. Porque se Deus permitiu esta crise, é porque Ele quer fazer alguma coisa nas nossas vidas. Porque Ele quer nos preparar, acredito eu, para aquilo que Ele ainda tem para fazer em nós e através da sua igreja. Não deixem de entrar em contato connosco, nós continuamos a dar o nosso melhor, estabelecendo o máximo de contacto convosco. E deixamos com as palavras do apóstolo Paulo à igreja em Roma. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8, versículo 18. Deus abençoe grandemente a todos os irmãos.
não podíamos deixar de assinalar que neste dia estaríamos todos juntos na casa de oração para celebrarmos a ceia do Senhor. E infelizmente não nos será possível. Também não sabemos se no próximo mês nos será possível. Quem sabe de uma outra forma estamos a orar nesse sentido. Mas hoje nós não queríamos deixar de assinalar a ceia do Senhor, a importância da mesma. Não vamos tomar fisicamente, materialmente falando, mas espiritualmente vamos renovar a nossa aliança com Cristo, olhando para estes símbolos e dizendo a Deus, a Jesus, ao Espírito de Deus, muito obrigado. A Jesus, a Deus pelo seu grande amor, porque nos amou de tal maneira que enviou Jesus, a Jesus pelo seu sacrifício, o seu sangue vertido na cruz do Calvário, o poder da ressurreição que hoje nos traz salvação, e também ao Espírito Santo, porque um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, neste momento, enquanto eu faço a leitura habitual da ceia do Senhor, vamos então nos aproximar, nos abeirar da mesa do Senhor de uma forma espiritual e vamos renovar a nossa aliança com Ele. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, é em memória daquilo que Jesus fez. Então há um aspecto ligado ao passado, recordamos aquilo que Jesus fez, mas também quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós no presente estamos a renovar o nosso compromisso com Ele e também estamos a celebrar, ou estamos numa dimensão do futuro, no sentido de aguardar a vinda de Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós devemos tomar estes símbolos até que Ele venha, e esta é a nossa esperança. Então vamos ler este texto, 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos orar, eu vou orar, e durante esta oração vamos fazer aquilo que a Bíblia Sagrada nos diz para fazer, mesmo não tomando a ceia fisicamente falando, mas vamos estar a tomá-la espiritualmente falando, e vamos examinar as nossas vidas nesta tarde, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor. Nos amaste de tal maneira que enviaste Jesus a este mundo a morrer em nosso lugar, em nosso favor. Deus, nós queremos pedir-te, Senhor, que, Deus, nesta hora, neste preciso momento, Deus, tu possas, ó Deus, trazer o teu sangue novamente sobre as nossas vidas. O teu sangue que nos purifica de todo o pecado, de toda a injustiça. Queremos renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, porque sabemos que sempre renovas a tua aliança connosco, porque tu és um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E queremos dizer-te que te aguardamos, Jesus. Aguardamos a tua vinda. Queremos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ó Deus, prepara-nos, Senhor, como uma noiva se prepara para, ó Deus, o dia do casamento, a chegada do seu noivo. Deus, que esta igreja, Senhor, esteja preparada, Senhor, para a tua vinda, Jesus. Esta é a nossa oração. Santifica-nos, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Continuamos juntos. Amém. Todo o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei. Aleluia.
Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Seu amor é tudo. Todo o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei, aleluia. Santo, Santo Rei, aleluia. Me amou naquela cruz, isso é que é amor. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Seu amor é tudo. Seu amor é tudo. O céu escureceu, a rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. O céu escureceu, rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória